Opa, beleza? Você tem um melhor amigo, porém ele é seu maior rival. Tentando sempre superar ele, nosso protagonista, Leon, se via sempre sendo humilhado por ele. Porém, tudo começa a mudar quando uma espada cai do céu. Ela pergunta ao nosso prota se ele será digno para obter essa espada. Porém, a nossa história começa já com Leon lutando com o seu melhor amigo. Nesse mundo onde que nosso prota está, é bastante irracional, mas nosso prota perdia mais uma vez aqui uma luta para o seu rival. Ele o zoava por perder mais uma luta. Só que nosso protagonista nesse exato momento estava bastante cansado de ser zoado sempre quando perdia uma luta. Já então, bastante cansado disso, nosso protagonista pega na sua espada. Leon tenta atacar seu rival, mesmo não prestando a atenção na luta. Ele desviava de tudo. Assim, novamente nosso meninão é derrotado por ele. Porém, quando a luta termina novamente, nosso protagonista vai até uma sombra, onde que aqui em seguida descobrimos uma coisa, que aqui nesse exato momento apenas fazia 3 anos que o nosso protagonista foi enviado para esse mundo. Nosso protagonista, mesmo 3 anos nesse mundo, se via no azar. Ele nunca alcançava o seu rival. Mesmo ambos têm o mesmo nome, eles são um pouco mais diferentes do que pensamos, pois nosso protagonista é um cara que fica no fundo só de ciúme. Só que o nosso outro Leon consegue ficar com várias mulheres. Só que enquanto ficava de ciúmes no fundo, o nosso protagonista via ao seu lado alguém aparecendo. Esse que aparecia era o seu rival. Ele apareceu nesse momento para estar ajudando nosso Leon a se levantar. Nosso protagonista a aceitar a ajuda dele. Só que do nada o nosso protagonista resolveu recusar a ajuda dele, pois logo atrás dele aparece essa. Essa é basicamente a irmã do nosso rival. Ela então só chega em nosso protagonista e pergunta para ele do porquê ele estava lutando contra o Leon. Com uma cara de vergonha, ela chegava perto de nosso prota. Ela tentava ajudar ele, porém nosso protagonista resolveu se recompor bem rapidinho. Em seguida, então, a se recompor, nosso protagonista manda ela cuidar de sua própria vida. Mandando isso, ele sai. Em uma floresta, podemos ver o nosso protagonista. Ele pegava um pedaço de espada e batia nesse pedaço de madeira. Aqui no momento, ele treinava. Ele ainda queria estar superando o seu rival, mas nunca estava conseguindo, pois nesse momento já se passou 3 anos, mas mesmo após 3 anos treinando igual um doido, ele não conseguiu nem sequer chegar perto do seu rival. Porém, ali caído no chão, nosso protagonista começa a se perguntar que hoje era basicamente o aniversário do Leon, seu rival, mas nosso protagonista apenas ignora essa sua ideia de querer estar indo no aniversário do seu rival. Se levantando, o nosso protagonista começou a meio que a gritar para o nada. Ele se perguntava do motivo do porquê ele foi reencarnado nesse mundo, sendo que até hoje ele nunca conseguiu superar aquele loirinho. Enquanto falava isso, na sua direção uma luz chega, mas enquanto aquilo acontecia com o nosso protagonista, de um outro lado já podemos ver o nosso loirinho. Ele aqui estava em seu aniversário, mas ao fundo um pouco já podemos ver a nossa morena loira. Essa ficava preocupada com o nosso meninão, pois antes ele diz a ela que estaria meio que aparecendo nesse aniversário de seu barrimão. Essa ficava bastante preocupada com o nosso meninão. Preocupada assim, ela então resolveu querer estar indo atrás dele. Saindo, ela para, pois em seguida esse cara aparece. Mas aqui descobrimos que na real este cara era basicamente um príncipe, mas ele não gostava de ser chamado assim. Mas ignorando o que esse cara acabou de dizer, ele fica feliz, pois apenas nesse mundo faltava só apenas 1 ano para que ela pudesse se tornar um adulto. O dia que esse dia chegar, um evento nesse mundo de nosso meninão irá rolar. Isso que iria rolar era basicamente um novo herói. Porém, o nosso rival de nosso protagonista desacreditava dessa história, mas ele esperava ansiosamente para que nosso prota e o seu rival ficassem ao seu lado, pois uma profecia estaria meio que sendo cumprida quando 1 ano se passar. Pois um homem com o nome de Leão vai estar aparecendo. O dia se tornará um pouco mais tenso. Só que de um outro lado podemos ver o nosso protagonista. Nosso prota ficou bem surpreso do que acabou de acontecer, mas em seguida uma voz acabou aparecendo no lugar onde que eles estão. Essa voz pedia para que ele se levantar. Nosso prota se pergunta quem falava isso. Ela se revela que era a coisa que estava na sua frente. Nosso prota vê que na sua frente estava uma espada sã, mas ele ficava confuso do porquê ela estava aqui. Ela só apenas responde que o nosso protagonista chamou ela aqui. Ela até deu uns motivos ao nosso protagonista por pensar que o mundo sempre é injusto para si. Aqui ele tinha tudo, enquanto nosso prota não tinha basicamente nada. Essa apareceu para estar dando um hack a ele, pois aqueles que tinham bastante potencial à vida nunca treinou, nunca se esforçou como nosso protagonista. Já o nosso Léo sempre questionava a vida do porquê sempre para ele as coisas iam para um lado ruim, mas no momento essa espada pergunta ao nosso protagonista se ele seria digno. Ele
fecha os punhos e fala para si que era digno. Dizendo isso, a nossa espada diz ao nosso protagonista para segurar ela. Ele então faz isso. Chegando um pouco mais perto, ele começava a ter algumas lembranças do sofrimento que ele sempre teve, dos treinamentos que ele sempre sofreu para conseguir um pouco de força. Assim, ele chegava mais perto. Ele desacreditava ainda que esse mundo era injusto com o nosso meninão. Parado em pé, agora de frente para essa espada, ela pergunta ao nosso prota do porquê ele parou. Ele então responde que ela perguntou se nosso protagonista era digno. Ele aqui iria mostrar que era digno. Para isso, nosso prota recusa a ideia de querer essa espada. Recusando, ele sai. Mas a espada deu ao nosso protagonista o primeiro teste seu. Seu primeiro teste era recusar a espada. Por ter recusado ela então acaba aprovando o nosso meninão como um digno de estar segurando ela. Uma luz em seguida começa a surgir naquela espada. Ela pediu para que o leão puxasse ela do chão. Nosso prota perguntava do porquê essa luz surgia. Essa luz era basicamente a sua determinação. Assim, ela pedia para o nosso prota arrancasse ela do chão. Nosso meninão chegava perto de si. Segurando no cotoco da espada, ele puxava aquilo com sua força máxima. Ele conseguiu. Mestre Léo. Essa espada agora considera nosso protagonista como seu novo hospedeiro. Em uma dimensão, essa coisa meio que refutava outra coisa. Esse basicamente era o leão, aquele da profecia daquele velho Diante. Porém ele recebeu uma bronca de uma certa coisa, de estar dando a dignidade daquela espada para um plebeu. O motivo de escolher outro Léo foi porque ele não estava adequado ao seu estilo. Aquele tinha talento demais. Esse cara buscava alguém que tinha uma mente mais dura. Mas aquela espada se perguntava se o nosso protagonista ainda não tinha meio que amadurecia. Aquele outro Léo estava bem mais amadurecido do que o nosso outro Léo. Outro motivo de escolher o nosso prota do que ele estava mais gostando de nosso menino do que outro cara. Agora, ele pede para que essa espada ficasse do céu, só observando tudo acontecendo. Mas já em seguida, o nosso protagonista já acorda. Acordando, ele começa a pensar que isso tudo que acabou de acontecer foi um sonho. Mas em seguida, ele olha para o lado, olhando para o lado, e consegue ver a sua espada. Mas ela já fala que nosso protagonista não vai ficar forte só de ter essa espada. Ele, para conseguir ficar forte, terá que fazer algum sacrifício. Enquanto falava isso, um fantasminha saía dessa espada. Essa era basicamente a própria espada em pessoa. Mas nosso prota não ligava para qual sacrifício precisaria estar enfrentando. Ele estaria entrando nela. Mas antes de conseguir o hacker, a espada pede para que nosso protagonista pegue nela. Essa queria ver como nosso protagonista balangava uma espada. Agarrando ela, ele sai por fora de sua casa. Porém aqui, ele ficava um pouco com vergonha. O motivo era de que essa espada que segurava estava destacando um pouco, mas nossa espada acaba refutando nosso prota em seguida. Ele mesmo antes fazia outras coisas que chamavam mais atenção do que uma simples espada. Agora motivado, nosso prota começa a fazer algumas balangadas. Ele sentiu uma coisa de diferente nessa espada. Agora, ele conseguia fazer seus movimentos muito mais fluidos. Porém, aquela espada pedia para que o nosso prota parasse. Parando, ele vê que a espada que segurava só estava o pó. Ele se perguntava como isso aconteceu, mas ela não responde. Mas a espada queria ensinar ele agora a como segurar uma espada. Para fazer com que uma espada se torne mais forte, ele precisa treinar seu corpo. Nas artes marciais, um cara fraco não consegue ser nada. Assim ele manda o nosso meninão correr. Assim ele começa a correr até o fim de um dia. Correndo, nosso prota se perguntava para que isso servia, mas ele só segue aquela dica que aquela espada deu a ele. Na dimensão da espada, podemos já ver aquele leão. Ele via que uma coisa era de diferente no nosso prota. Era tipo um jarro vazio, porém o jarro poderia estar enchendo extremamente rápido. Mesmo que já passou 300 anos, esse cara dizia que não iria deixar uma pessoa que segurasse a sua espada chegasse num nível mestre. Seu objetivo era fazer que esse cara se tornasse tão forte que seria capaz de derrotar até um dragão facilmente. Mas nesse mundo, existe demônios. Esses bichos são extremamente fortes, mas no momento, ele não sabe qual é o nível do rei demônio. Porém essa curiosidade ele deixará para estar descobrindo no fim. Aqui no momento podemos ver o nosso prota. Ele estava em uma sala de aula, mas no momento ele estava dormindo. Sua espada que via isso acorda ele facilmente. Porém no momento nosso prota estava bastante cansado para estar prestando atenção nessas aulas. Só que nossa bolha azul aqui dá algumas dicas ao nosso prota sobre algo. Que nesse mundo, para ser forte, nosso prota pensava que era necessário só aprender esgrima e outras coisas. Mas nossa bola azul responde que seria seus olhos. A habilidade de observação é a mais importante. Ao treinar bem os olhos, nosso leão será capaz de estar vencendo lutas extremamente difíceis. Mas nosso prota se perguntava como estaria treinando seus olhos. Ele que nunca passou por um treinamento desses, ele tenta treinar um pouco aqui. Porém nossa bola azul irá ensinar nosso prota como será seus treinamentos de seus olhos. Para o cobaia, ele irá utilizar seu professor. Nosso prota
começa a olhar para ele, pedindo para que nosso prota olhasse para esse seu professor por 10 segundos. Ele começa a tocar em outros assuntos. No quadro escuro, tem algumas coisas escritas. Nosso protagonista terá que memorizar tudo aquilo. Após 10 segundos, esse bicho pede para que nosso prota fechasse seus olhos. Ao fechar, ele pede para que nosso prota falasse quantas linhas estavam escritas no quadro negro. Ele refuta em seguida que essa bola pediu para que nosso prota só olhasse para aquele professor. Mesmo que fosse só 10 segundos, ele conseguiria lembrar de tudo, mas o seu principal alvo não era o professor. O que ele precisava falar mesmo eram as linhas que estavam escritas no quadro negro. Ele mostra que nosso protagonista só olhou para um alvo só, o que significa que ele olhava para uma coisa que não importava. Mas na média, uma pessoa só consegue enxergar uma média de 120 graus ao seu redor. Mas ao ignorar coisas inúteis no seu campo de visão, você será capaz de estar observando outras coisas que poucas pessoas perceberam. Para isso, ele irá dar uma nova chance ao nosso prota. Em 10 segundos, nosso protagonista terá que observar tudo. Ele pede para que nosso prota relaxasse um pouco. Olhando para qualquer tipo de canto, podemos ver as velhas saindo dos olhos de nosso prota. Mas dessa vez, como aprendeu um pouco, ele começa a observar as coisas que essa bola poderia estar tocando no assunto depois. Enquanto nosso prota encarava tudo, do fundo já podemos ver a nossa morena loira. Essa ficava preocupada com o cara, mas já no mesmo dia ali, no fim dele, podemos ver o nosso meninão. Ele saía, mas no momento ele nem mais sentia seus olhos. Mas nossa bola azul dizia que esse seu treinamento foi um sucesso, mas o motivo da dor de cabeça era assim, que dentro do nosso protagonista há uma coisa que estava ainda dormente. Agora ele, conseguiu quebrar o primeiro cadeado de sua abertura. Só que seus treinamentos ainda não acabou, ele irá continuar. Porém, agora nosso protagonista terá que prestar atenção em outras coisas que estão ao seu redor. Ao seu lado, passa um figurante. Porém, essa bola faz algumas dúvidas ao nosso prota se ele estava utilizando o óculos. Respondendo que sim, eles continuam. Andando pela cidade, eles começam a fazer aquele treinamento. Mas nosso prota, nesse momento, estava só o pó. Chegando em sua casa, ele nem mais conseguia piscar. Mas essa bola azul dizia que para hoje foi um treinamento razoável. Mas no momento, nosso prota precisava descansar só um pouquinho. Mas ele nunca sentiu que treinou tanto assim na vida. Mas uma coisa, nosso protagonista percebe que ele se acostumou um pouco com o treinamento que essa bola azul deu ao nosso protagonista. Mas os humanos sempre utilizam uma coisa para conseguir aquilo que tanto quer: se acostumar com a situação. Eles se acostumam com situações extremas para conseguir algo. Após essa bela explicação, essa bola azul deu ao nosso protagonista, ele já muda de assunto, que para o nosso prota conseguir ser forte, ele terá que fazer uma coisa. Mesmo que ele passe por treinamentos extremamente rigorosos, ele não vai conseguir poder. Mas o que essa explicação toda serviu para o nosso protagonista é que ele vai precisar de fazer uma coisa. Isso é conseguir ser mais flexível. Só que nosso prota só pensava em uma coisa: aprender esgrima, que esgrima na sua visão era o mais forte. Porém, nossa bola azul via que não é. Esgrima, para algumas pessoas, poderia ser o mais forte. Como o nosso prota não tem a mentalidade estável, ele nesse momento seria inútil com o esgrima. Mas no mundo tem aura. Porém, as auras são poucas pessoas que possam utilizar. O leão, seu rival, conseguiu utilizar essa aura para vencer o nosso protagonista facilmente. Para conseguir derrotar aquele que ele tanto deseja, essa bola azul irá ensinar o nosso protagonista uma coisa. Isso será a sua aura. Para conseguir derrotar ele, nosso protagonista facilmente aceita a proposta. Porém, para aprender a utilizar a aura, nosso protagonista terá que treinar duro. Ele terá que passar por treinamentos repetitivos. Porém, no caminho, ele caso queira desistir, essa bola azul irá dar uma punição ao nosso protagonista. Mesmo na mente dessa bola azul, ela não queria fazer que o nosso meninão sofresse. Mas ele só vai precisar fazer uma coisa: aguentar um tranco. Pois caso ele não queira fazer isso, ele irá receber a punição. Recebendo essa punição cedo ou tarde, ele irá aguentar. Falando que aceitava, um raio então começa a cair em cima de nosso prota. O moleque virou um torrado. Porém, nosso protagonista, nesse momento, só conseguiu aguentar 5 segundos. Por ter tomado esse pequeno choque, essa bola aqui resolveu que seu próximo treinamento não será hoje, em sim num próximo dia. Porém, no próximo dia, ele irá aumentar a intensidade do choque. Nosso prota começa a pensar que essa bola queria mandar o nosso meninão para um outro mundo. Mas já em outro dia, podemos ver o nosso meninão. Ele corria igual um doido. Não só corria, como também fazia alguns exercícios. Após seu exercício, nosso protagonista começa a observar algumas coisas. E tudo que aquela bola falava, o nosso protagonista acertava. Após de um bom tempo de treinamento, essa bola viu que o nosso protagonista conseguiu evoluir só um pouquinho. Ao falar isso, nosso protagonista fica feliz da vida, sabendo que agora poderá meio que talvez no futuro superar o seu rival.
rival. Só que para nós aqui, Ritu, saber se nosso Manny não superará o seu rival uma vez na vida, nós teremos que deixar para uma próxima parte. Mas aqui, para nós ter aquela parte 2 básica aqui no canal, vamos deixar uma meta de likes. Se nós bater 3.000 likes, eu trago a vocês a parte 2. Então, nos vemos por aí, né?